Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Mundo Cultural, aqui é o Henry e nesse vídeo irei comentar sobre o poder da conversa. Eu não sei se você já percebeu, mas grande parte da sua vida será definida por meio de uma conversa. Sim, não tem o que fazer. Você precisará agradar alguém, convencer uma pessoa, defender uma ideia e assim por diante. Serão diversos movimentos e decisões em seu caminho que serão definidos por meio das palavras, da comunicação. É por isso que é essencial que você aprenda essas 5 dicas para melhorar e aumentar a eficácia da sua conversa. Então vamos ao que interessa. Primeira coisa, jamais levante a sua voz, e sim, melhore o seu argumento. Isso porque quando você estiver em uma intriga com alguém, não será nada útil aumentar o seu tom de voz só para passar mais autoridade, ou só para demonstrar que você está certo. Entenda que falar mais alto não representa que seu argumento é o certo ou o melhor. Na verdade, só demonstra que, por falta de conhecimento, por falta de preparo, você levantou a sua voz. Ou seja, quanto mais gritar, mais você parecerá um tolo, o que geralmente se provará verdade. Nesse sentido, antes de qualquer discussão ou debate, estude os seus argumentos e as suas ideias. Analise também qual será o argumento da pessoa que irá se opor a você e pesquise quais são os furos desses pensamentos dela. O que ela está defendendo que na verdade está errado. Porque uma coisa é certa, às vezes, por estar despreparado, mesmo que a sua ideia seja certa, você perderá o debate só porque não conseguiu derrubar a ideia do outro. Então, em uma conversa, se for defender um assunto ou algo em si, procure se fortalecer com argumentação, ao invés de tentar ganhar a discussão em uma competição de quem fala mais alto. Procure o lugar certo para dialogar. Tem pessoas que acham que basicamente para se comunicar é só se aproximar de uma roda de pessoas e começar a conversar sobre determinado assunto. No entanto, imagine comigo o seguinte: você gosta de rock e tenta conversar com pessoas que amam música sertaneja e estão falando só sobre essas músicas. Você, por algum acaso, conseguirá enriquecer a conversa com alguma ideia? Conseguirá entrar no assunto ao mencionar outras músicas sertanejas? Não, na verdade você nem entenderá as referências daquela roda. Logo, para ter uma ótima conversa não basta só conversar. Você precisa achar o lugar certo, o ambiente onde você irá se adequar a tal diálogo. E como fazer isso? Simples. Ao invés de tentar se enturmar com todo mundo, ou tentar convencer qualquer pessoa, ache o alvo certo. Se você quer se enturmar, procure pessoas que pensam parecido com você e que possuem gostos iguais. E se quer convencer determinado indivíduo, procure aquele que está disposto a te ouvir e que possui chances de acreditar no que você diz. Porque se você tentar se conectar com pessoas que não têm nada a ver com você, você só perderá tempo e provavelmente ainda pensará que não sabe conversar direito. Mas a verdade é que você só está conversando no lugar errado. Dicção. Eu sempre falo sobre isso quando trabalho com o tema conversação. Mas isso porque a dicção é a base de uma conversa. Sem ela, você, mesmo com uma ótima ideia, transmitirá ignorância, já que como alguém que possui uma grande ideia, não sabe falar direito. Não sabe nem explicar de forma precisa uma ideia. Entende? Por isso, minha dica nesse caso é leitura. Treine em voz alta e prática em diálogo. Primeiro, você irá ler e prestará atenção nos pontos e vírgulas da leitura, já que são essas pontuações que transmitem o ritmo dessa leitura e, portanto, o ritmo que você deve ler em voz alta. A partir disso, você lê em voz alta seguindo esses pontos e, com isso, aprimora até ler com fluidez e precisão. Dessa maneira, você treinará o seu discurso, sua voz e a sua entonação. E quando se sentir preparado, deve treinar essa habilidade em uma conversa real.
E não se preocupe se a sua dicção ainda não estiver boa. Vá treinando, que uma hora ou outra você acerta. Coerência. Não adianta nada você falar bem, se portar da maneira certa em um diálogo, mas não ter coerência em suas ideias, ou seja, não trabalhar por meio da lógica e, com isso, falar coisas sem sentido. E para que você entenda o que eu estou querendo dizer, irei demonstrar 2 exemplos. Um em que haverá uma ideia incoerente e outro que será coerente. A flor é amarela e por isso ela morrerá cedo. A flor é amarela e por isso é muito bonita. Perceba que no primeiro exemplo, o fato da cor ser amarela não tem nada a ver com a mortalidade da planta. Pelo menos não há nada que deixe claro que a cor tem a ver com a morte, por isso simplesmente não faz sentido, certo? Agora, no segundo caso, como a cor amarela é o aspecto visual da flor, faz sentido eu usar essa ideia para explicar que a planta também é bonita. Portanto, entenda que para usar 2 ideias juntas, você deve fazer uma conexão entre elas que faça sentido. Você deve falar algo que realmente as pessoas compreendam, não algo que só faz sentido na sua cabeça. Pois caso faça conexões erradas entre 2 ou mais ideias, além de transmitir falta de inteligência, todo o seu discurso perderá o valor. Afinal, não basta nada você começar a explicar bem, mas no final da explicação concluir de uma maneira errada. Ao fazer isso, as pessoas não te levarão mais a sério, já que pensarão que tudo o que você disse é algo que você nem sabe do que está falando. Então, tente sempre usar ideias que se complementam, que são coerentes. Por último, algo que acredito ser básico, mas que muitos não prestam atenção. Quando você conversa com alguém, é necessário seguir o ritmo dessa conversa para que haja o melhor aproveitamento. Por exemplo, se alguém diz que não gosta de maçã, você não deve falar que não gosta de uva. Você deve perguntar por que a pessoa não gosta da maçã. Isso porque caso você já mude de direção dizendo algo que você não gosta, você perde a oportunidade de conhecer algo sobre a pessoa, inclusive de demonstrar interesse sobre aquela opinião dela. Então, ao invés de ficar pulando assunto, aproveite ao máximo todos. Sério, com isso, você garante uma conversa mais profunda e com mais ritmo, e na boa, isso consequentemente deixará tudo mais interessante. Enfim, espero que essas dicas tenham te ajudado, e se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, caso ainda não seja inscrito no canal, o que está esperando, se inscreve aí, afinal ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.